propósito de ouvir Jesus, nós estamos aqui reunidos para então buscar aprendizado e trazer para a nossa vida, para a nossa conduta, a fim não somente de aliviar o nosso fardo, mas de nos ensinar a viver enquanto estivermos na carne. A gente sabe que o ensinamento, ele continua também, porque a vida não cessa no túmulo, nós vamos levando o conhecimento conosco, mas enquanto estamos na carne, nós estamos aqui aprisionados. Então, a vivência na carne é mais difícil, é mais penosa, principalmente para os espíritos que depois, né, que desencarnam, os espíritos errantes, que têm aí dentro dele a aceitação, porque tudo fica mais fácil, né, do outro lado, tudo mais leve. As oportunidades nos chegam se assim a gente deixar a nossa porta aberta, diferentemente de quem está nas regiões mais densas, que aí as coisas são difíceis, né? São um pouco piores do que aqui na Terra, mas bem parecidas. Mas nós vamos pegando esses ensinamentos, vamos tentando colocar na nossa vida, vamos caindo e levantando, mas nós vamos perseverando. Então, nós agradecemos a Jesus por essa oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga presente, os meus mentores, os mentores de vocês que se encontram presentes, os nossos amigos espirituais que vieram estudar conosco essa noite. Seja muito bem-vindo, esteja conosco, nos ajude a refletir e que nós também possamos ajudar a vocês na reflexão daquilo que for necessário na sua caminhada. Que a nossa água possa ser fluidificada, que ela possa conter os elementos, os fluidos, o magnetismo necessário para cada um de nós. Cada um necessitando de um equilíbrio diferente, necessitando de uma bênção diferente. Então, que a espiritualidade amiga, com o discernimento auferido por Deus e por Jesus, que possa derramar na nossa água aquilo que cada um de nós esteja necessitando. Mais uma vez eu entrego no colo de Maria sobre os cuidados de Jesus e eu entrego este evangelho na intenção de Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva. Que Deus e Jesus permita que a espiritualidade amiga visite cada um deles mais uma vez. São nossos tutelados, todos necessitando de alguma forma de assistência. E como nós sabemos que nenhuma prece fica sem resposta, ainda que a resposta não seja aquela que desejamos, nós estamos aqui humildemente solicitando, pedindo a Jesus que tenha misericórdia de todos nós, mas em especial desses que estão caminhando conosco, necessitando de um olhar mais de perto da espiritualidade amiga, de Jesus, sobretudo de Deus. A porta está aberta para o nosso evangelho, que nós vamos então selecionar, né? Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o 13. A fé e a caridade. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o 13. A fé e a caridade. O meu encontra-se na página 147. Aguardo vocês aí para a gente poder iniciar a leitura e iniciarmos também as nossas reflexões sobre o tema de hoje. Ok, gente? Ok para Solange? Ok para Cris? Ok para Edileuza? Para Luciana? Creio que todo mundo aí conseguiu situar, né? Então, vamos à leitura? A fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé
não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que é impossível a caridade sem a fé. É verdade que podereis encontrar impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade é austera, só é praticado pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, e assim nada, a não ser a fé, para inspirá-la, porque nada além da fé nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, que o incentiva a considerar como ser-lhe permitido ocupar-lhe apenas de sua felicidade. É certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, porém a vida terrena deve servir exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a colaboração do corpo e do mundo material. Sem contar a diversidade das coisas ordinárias da vida, a variedade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, e também de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque é apenas ao preço de concessões e de sacrifícios recíprocos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmardes que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurartes não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade nos fala de mártires que se dirigiam sorridentes para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não é necessário nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Vós triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentado pela fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. A fé e a caridade. O que é a fé? Né? A fé é quando nós acreditamos naquilo que aparentemente não existe, não tem saída, não tem solução. Mas nós confiamos porque nós sabemos que existe uma energia suprema, uma causa primária de todas as coisas chamada Deus, e Jesus no controle de tudo, e que tudo o que está em nossa volta, em nosso entorno, acontece por alguma razão. E a caridade? A caridade é sacrifício. Sacrificar, muitas das vezes, as nossas vontades em prol do bem comum. E o Evangelho está dizendo: olha, caridade, né, quando ele fala lá em cima, que a caridade sem fé não seria suficiente para manter uma ordem social, porque a gente sabe que a gente olhar para o outro primeiramente, muitas das vezes para quem o faz é difícil, porque assim como o Evangelho nos relata lá ao final, né, nós precisamos do sacrifício do quê? De sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E muitas das vezes nós estamos procurando felicidades nos bens materiais. Mas o Evangelho também vem nos chamar a atenção para que, de fato, Deus nos criou para que nós sejamos felizes, felizes na eternidade, mas enquanto estivermos na carne, nós estamos aqui aproveitando dessa oportunidade carnal para nos aprimorar, para a gente crescer, né? Moralmente. É isso que nós viemos buscar. Mas, para que o todo seja melhor, é necessário que tenhamos fé e que tenhamos caridade. Porque quando a gente
deixa que o outro, que a necessidade do outro se sobreponha à nossa, nós estamos exercendo a nossa fé, porque nós estamos acreditando que, ainda que eu estou deixando de fazer para mim, eu sei que algo me ampara. Então, eu tenho fé, né? E eu faço esse sacrifício. Eu sacrifico um pouco do orgulho, um pouco da vaidade, um pouco do egoísmo. Eu vou fechando essa chaga em mim. E quando eu busco fechar essa chaga, eu estou trabalhando com fé e com caridade. E aí, quando a gente olha para esse contexto e a gente traz para esse mundo contemporâneo em que a gente vive, a gente vê o quão deficitário está a moral humana. Nós temos nos desenvolvido muito intelectualmente, mas a moral, os princípios a que Jesus nos deu, nos trouxe, estão quase que estagnados, né? Tanto que nós passamos aí a Páscoa. Nós vimos o exemplo, quando chega essas épocas, a gente tira para refletir um pouco mais, né? E aí, então, a gente tira como exemplo as passagens, principalmente dos apóstolos, né? E que orgulho maior do que o de Judas, né? Judas sabia da grandeza de Jesus, sabia da capacidade de perdoar de Jesus, mas num ato de vaidade, de orgulho, de egoísmo, ele preferiu se enforcar do que voltar e pedir perdão. E hoje em dia a gente encontra inúmeras pessoas com essas atitudes e às vezes até nós mesmos, diante de determinadas situações, a gente se sucumbe diante delas, né? Por quê? Porque a vaidade falou mais alto, que o orgulho falou mais alto. E o Evangelho vem nos dizendo, nós não precisamos estar entregue às coisas materiais. Nós precisamos estar entregues ao bem. Porque são nessas ações que nós vamos crescer. Quando a gente faz a caridade para alguém, o maior beneficiário não somos nós mesmos. Por quê? Porque ali tem aprendizado. E nós não estamos aqui falando em reconhecimento quando a gente o faz, mas na reflexão que o fato nos traz e nos gera. Porque quando você vai ali e estende a mão para um irmão, às vezes você está dispensando o seu tempo, algo precioso, aquilo que você poderia estar fazendo para o seu crescimento, você está doando para o outro como um ato de sacrifício, de caridade, entendendo, de humildade, entendendo que você um dia pode estar na mesma situação e que Jesus espera de nós que tenhamos empatia ao próximo, que sejamos indulgentes, que sejamos então misericordiosos. E aí, quando você vai ali, você vê aquela história, você conversa um pouco, você tira aprendizado e você vem trazendo crescimento moral para a sua vida. Determinadas situações que a gente vê, que a gente presencia, nos impacta tanto que muda diretamente o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ver a vida. Tudo isso porque eu sacrifico a minha parte, porque eu sei que enquanto eu estou sendo sacrificada, algo está me sustentando. Então, isso é ter fé. Que todos nós possamos ter discernimento para poder exercitar a fé e a caridade, para entendermos que o bem nós precisamos fazê-lo em qualquer etapa, em qualquer ponto, em qualquer situação, sejamos encarnados ou desencarnados. Exemplo, nós temos essa espiritualidade amiga que trabalha incessantemente, ainda pós-desencarne, pós-morte, do corpo físico, que nós possamos ter fé, que nós possamos acreditar que nós não estamos sozinhos, que nós possamos colocar o pé onde não existe chão, porque a nossa fé vai nos conduzir e que, sobretudo, nós possamos fechar cada dia um pouco mais as chagas do orgulho, da vaidade e do egoísmo que está tão aberta na sociedade e, não obstante, também
em nós mesmos. Aguardo agora as considerações de vocês para que a gente, então, possa concluir nesse evangelho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Alguém, gente? Alguém quer falar algo ou nós vamos encerrar? Fiquem à vontade. Para mim não chega nada. A Solange dizendo: hoje muitas pessoas não acreditam na caridade verdadeira. Acha que estamos querendo levar vantagem financeira ou física. Para muitos, ser bom ou humilde é fora de moda. Que nunca deixemos de acreditar nessas palavras tão tocantes que ouvimos agora. O que você disse ao final, ô Solange, é primordial, essencial, bateu o martelo e sobrepôs a sua fala anterior. Nunca deixemos de acreditar nos princípios que Jesus nos deixou. Porque, embora o livro do Evangelho, o Evangelho está vindo aqui nesse tema de hoje, com o Espírito Protetor nos dizendo, mas a fé e a caridade são princípios que Jesus nos deixou. Princípio esses que ele trouxe do Pai. Então, Jesus, quando passou pela terra, ele exercitou a caridade, ele exercitou a fé, ele abdicou de tudo. Pelo amor, pela caridade. E a fé de Jesus, a gente não consegue nem mensurar dentro da limitação que a gente tem. Né? Então, se o nosso norte hoje, se a nossa bússola é o Cristo, é Ele que está lá na frente nos assinalando e nos mostrando o caminho, então eu faço a minha parte dentro das convicções que eu tenho, acreditando nos princípios em que Jesus nos trouxe e eu vou fazendo a minha parte. Né? Se eu estendo a mão para o outro e o outro acha que o que eu estou fazendo para ele é, né, o que você está dizendo aí, ó, não acredito na caridade verdadeira, estamos querendo levar vantagem. Se ele acredita nessa questão de levar vantagem, coitado, ele ainda está doente do espírito nesse ponto, necessitando então de uma medicação chamada amor, para aí ele fazer o quê? De fato, aprender a estender as mãos para poder aceitar a ajuda que o chega. Porque muitas pessoas estão em estado de vulnerabilidade e ainda assim não aceitam ajuda, né? Porque são vaidosos, porque são orgulhosos, mas são doentes da alma. Nesse ponto, talvez possam ser evoluídos em outros, mas nesse ponto precisa de quê? Precisa se desenvolver, precisa passar por situações que vai levá-los a enxergar a vida de outro modo. Fato é, nós não podemos deixar isso passar em branco, que a humanidade, a forma que caminha, também induz muito outro a pensar isso, porque nós estamos aí no meio de pessoas desonestas, no meio de pessoas que realmente querem tirar vantagens, né? Mas a gente não pode vir a princípio com 7 pedras nas mãos sem conhecer a realidade, sem conhecer de fato a intenção do outro, embora coração do outro é terra que ninguém pisa, mas ainda que eu vá com cautela, eu preciso acreditar, né? E nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Então, que nós possamos ir fazendo a nossa parte. Ainda que a nossa parte não seja nem a metade daquilo que a gente queria fazer pela questão do mundo como está, das coisas, né, no todo como está. Mas faça aos poucos.
não deixem de estender as mãos, não deixem de ter empatia, não deixem de ser indulgentes. Se eu não posso ajudar com nada material e nem com as minhas mãos, eu faço uma prece, porque eu estar também voltada para a oração para o outro, enquanto ele necessita, também é caridade. Eu estou intercedendo, eu estou usando a minha fé, eu estou aqui orando, pedindo e sabendo que alguma resposta me virá. E exercitando a fé no sentido de eu não estou só. Nós estamos sendo assistidos. E tudo tem uma razão de ser. Vamos ver quem mais fala. A Cris dizendo: o próprio ato da caridade já é por si só um ato de fé. Fazer o bem, estender a mão ao próximo, é também acreditar que algo maior existe e acreditar que podemos sim ser melhores a cada dia. Com certeza, o ato da caridade é um ato de fé, né? Você se posicionou bem. Com certeza o é. Porque às vezes você faz determinada caridade que você nem poderia fazer. Mas você sabe que você está ali fazendo, exercitando pela fé, porque você estará sendo sustentado por um Deus, por princípios e por Jesus, sobretudo pela espiritualidade amiga, que são soldados de Cristo, que estão trabalhando ali em prol de uma humanidade melhor, né? A Carla dizendo, a força da fé para um irmão é uma forma de caridade. É verdade, né? A fé, assim como Jesus já dizia, né? Se tivermos a fé tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé for tamanho de um grão de mostarda, a gente pode ordenar, né, a montanha que a da esquerda passe para a direita e vice-versa, e ela nos ouvirá. E aí a gente vê, nossa misericórdia, né? Se eu falo e não me atende, e isso, lógico, é uma metáfora, né? Ele está dizendo o seguinte, que você vai fazer uma coisa grandiosa se movimentar. E se a gente ainda não consegue fazer, a gente vê o quão pequena ainda é a nossa fé. A gente necessita exercitá-la, né? Claudionete dizendo, devemos ajudar ao próximo, temos que ter empatia e fé. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Porque quando a gente faz o bem, é igual o Evangelho está nos dizendo. É o momento em que nós estamos com a verdadeira felicidade. Quando a gente faz o bem ao outro e aquela felicidade transborda na gente, primeiramente é porque a felicidade estava em nós. Ela existe em nós, então ela precisa ser mais exercitada. Porque os bens materiais, as coisas da terra aqui vão ficar. Nós vamos embora com a nossa conduta. Nós vamos embora com nossos princípios. Nós vamos embora com aquilo que nós aprendemos. As boas e as más ações. O restante, tudo vai ficar. E se eu já carrego a felicidade em mim, quando eu fecho os meus olhos físicos, os bens materiais aos quais eu colocava a minha felicidade não me levará, né? Se eu não coloquei felicidade sobre eles, eu não levarei tristeza, porque a felicidade está em mim. Então, eu entendo que os bens materiais eu posso tê-los, o que a gente não pode ter são os excessos, né? Eu posso tê-los, mas sabedores que a hora que eu for embora, tudo vai ficar. Mas se o bem está em mim, se a felicidade está em mim, independente de bens materiais, eu levo comigo. E assim eu continuo a minha jornada espiritual. E isso é o que importa, né, gente? A Luciana, as dificuldades e os sofrimentos moldam o nosso espírito e nossa moral, se assim permitirmos. A fé em Deus nos sustenta em nosso árduo caminho. E isso também é uma caridade dele para conosco, imperfeitos que somos, mas ainda merecedores da caridade divina. Um exemplo para nós que deve ser aprendido e praticado.
E é verdade, né? A fé, ela nos sustenta nessa nossa caminhada e nessa nossa trajetória no mundo material enquanto encarnados. Porque a gente sabe que a gente veio por um mundo de expiação e provas, e aqui as tarefas não são nada fáceis, os aprendizados não são fáceis, mas a fé que nos sustenta, sabedouros de que existe uma energia maior que está regendo tudo, nos alimenta para que nós então possamos, dia após dia, cumprir a nossa missão. E nesses últimos tempos em que todos nós estamos vivendo, né? A vida difícil como está, muitos estão assim mesmo, né? A grande maioria. Nós estamos vivendo pela fé. É orando, é pedindo, é aceitando, é nos consagrando o dia a Deus assim que a gente levanta, pedindo a proteção divina, é exercitando a nossa fé para vencer hoje. Amanhã é outra coisa. Que nós possamos seguir em paz, que nós possamos ter discernimento e que nós possamos, sobretudo, entender essa nossa trajetória, entender o que é fé, entender o que é caridade, levar tudo isso conosco na nossa bagagem para colocar em prática todas as vezes que a gente vê e sentir a necessidade de usá-los. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem não, né? Tudo bem, gente? Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelos ensinamentos, obrigado mais uma vez por trazer a fé e a caridade como princípios essenciais para a nossa jornada, para que nos nossos intervalos nós possamos ser felizes, mas sabendo que junto da fé e da caridade, até mesmo fora do intervalo, é possível ser feliz. Assim como aquele ser humilde que às vezes, diante de tantas vicissitudes, canta, porque sabe que Deus e Jesus, o Senhor, está no controle de tudo. Agradecemos a espiritualidade amiga e presente, que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós, que nós possamos adormecer, descansar, refazer as células do nosso corpo físico e que amanhã Deus possa dar mais uma oportunidade de praticar, de colocar em prática tantos ensinamentos que há 2025 anos Jesus passou pela terra e nos deixou, mas muitos de nós até hoje não aprendemos a maioria deles. Mas nós vamos aprender. Nós somos como crianças pequenas que estamos engatinhando, caindo e levantando, mas daqui a pouco nós vamos nos equilibrar porque nós estamos buscando. Ainda que isso demore, mas quando a gente busca chegar, é inevitável. Nós vamos chegar de um jeito ou de outro. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela companhia. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.